Vou fazer um apelo mesmo. Amém, irmãos. Eu já preguei algumas vezes e vi alguns irmãos dando testemunho após a palavra. E você fala, nossa, glória a Deus, olha, o Senhor falou. Mas eu nunca vi testemunho antes da palavra confirmando a palavra, irmãos. Eu nunca vi, é a primeira vez. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir para os irmãos abrirem. Eu estou na King James, tá, irmão? Eu queria pedir para os irmãos abrirem. Nós vamos ler alguns textos, tá? Lá em 1 Samuel 17, nós vamos ler o 45. Primeira Samuel 17, a partir do 45. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: Contudo, Davi retrucou ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome de Yahvé, o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei e te deceparei a cabeça. E darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas. Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? Eu vou pedir para os irmãos também abrirem um pouquinho antes, lá em Êxodo 14. Vamos ler a partir do 19. Êxodo 14, a partir do 19, vai dizer assim: Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, retirou-se e passou atrás deles. Também a coluna de nuvem retirou-se de diante deles e se pôs atrás, ficando entre o acampamento dos egípcios e o acampamento de Israel. A nuvem era tenebrosa do lado egípcio, mas iluminava a noite do lado israelense. E a noite passou sem que um pudesse aproximar-se do outro durante toda a escuridão da noite. Então Yahvé estendeu a mão sobre o mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E Yahvé, por meio de um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se afastar. Este tornou-se em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram por meio de um mar seco, e as águas formaram como um muro de água à direita e à esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles até o meio do mar, cujas águas formaram muralhas de água dos dois lados do caminho seco, com todos os cavalos do faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Pouco antes da alvorada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, Yahvé olhou para o exército dos egípcios e lançou grande confusão e temor entre todos os homens de Faraó. O Senhor emperrou a roda dos carros de guerra dos egípcios e fez-los andar com muita dificuldade em meio à coluna de água que se mantinha erguida. Então os egípcios começaram a gritar: Fujamos da presença de Israel, porque Yahvé combate a favor deles contra o Egito. Então Yahvé ordenou a Moisés: Estende a mão sobre o mar,
para que as águas se voltem contra os egípcios, sobre todos os seus carros de guerra e sobre os seus exércitos de cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e este, ao romper da manhã, voltou para o seu leito. Todos os egípcios, ao tentarem fugir do meio do mar, correram de encontro às águas que se fechavam por sobre o caminho, e o Senhor os precipitou para dentro do mar. Amém? Eu quero ler mais um texto com os irmãos. Vamos lá em Daniel 1. Daniel 1 não, Daniel capítulo 6, perdão. Nós vamos ler do 6 ao 9. Perdão, nós vamos ler a partir do 19. Daniel capítulo 6, a partir do 19. A palavra do Senhor vai dizer assim: Logo ao raiar do dia, o rei se levantou e correu em direção à cova dos leões. Quando ia se aproximando da entrada da cova, chamou o nome de Daniel com grande sofreguidão e tristeza. Daniel, servo de Elá, o Deus vivo, será que o teu Deus, a quem tu serves diariamente, pôde livrá-lo dos leões? Então ouviu-se a voz de Daniel que respondeu: Ó caro rei, vive para sempre. Eis que o meu Deus enviou o seu anjo, e este fechou a boca dos leões, para que não me ferissem. Pois Elá, Deus, considerou-me inocente aos seus olhos, e de igual modo, porque jamais cometi qualquer fraude ou delito contra o Senhor, ó majestade. Amém? Só até aqui. Irmãos, 3 histórias diferentes, mas uma coisa em comum, que é o que Deus quer falar conosco hoje. A primeira, a história de Davi, uma história muito contada para nós já conhecemos ela, eu acredito que de cor e salteado, mas uma palavra em que Deus levanta um homem, na verdade ali um jovem, um menino, que não sabia guerrear, era pastor de ovelhas, que foi simplesmente a um acampamento, ver como é que estavam seus irmãos, e se deparou diante de uma situação que tinha um gigante, um homem enorme, desafiando o exército de Israel, e ninguém queria combatê-lo. E não só desafiando o exército de Israel, desafiando o Deus de Israel. Davi, com toda a sua coragem, conhecendo o Senhor, conhecendo o Deus que ele servia, ele se levanta e ele fala: olha, você pode vir contra nós com seus gritos, com suas espadas, com seu exército, com a sua lança pontiaguda. Eu, porém, venho contra ti, com o Senhor dos exércitos, o Yahvé, aquele que batalha por nós. Na outra história que nós lemos de Moisés, esse homem que também cresceu ali no palácio egípcio, mas saiu de lá, fugiu de lá, e o Senhor o chamou para ir resgatar o povo de Israel. E aquele homem, quando resgata, quando tira aquele povo de Israel, quando eles estão saindo, estão levando diversas coisas ali do Egito, presentes, ouros, alimentos, estão levando muitas coisas, estão caminhando para a terra prometida, depois de muitos anos de libertação, se deparam com um enorme mar à sua frente, e os inimigos atrás. Eles estavam encurralados, eles não sabiam o que fazer. Era uma muralha de inimigos por trás e era uma muralha de água na frente. E Deus falou: Moisés, estende a tua mão, estende o teu cajado, dá ordem, porque esse mar vai se abrir. O Senhor se pôs atrás do povo, entre o povo de Israel e o povo do Egito. O Senhor segurou aquele exército, confundiu aquele exército, atrasou aquele exército enquanto o mar se abria. E aquele povo atravessou, a seco. Depois que o último homem atravessou, as águas voltaram. Engoliram todo o exército egípcio ali, e eles morreram ali no meio do mar. E a terceira história, que foi de Daniel. Daniel, que era um homem
temente ao Senhor, um homem que confiava em Deus, um homem que mesmo em meio ali à Babilônia, mesmo em meio a uma terra estrangeira, servindo ali como realmente um prisioneiro, um servo, mas estava ali junto ao rei, como se fosse ali um governador mesmo, ele foi lançado ali à cova dos leões. Por quê? Porque os magistrados ali, os outros que atuavam ali junto com o rei, decretaram uma lei que ninguém mais poderia proclamar nenhuma oração ou se referir a nenhum outro Deus a não ser o rei. E Daniel orava sempre 3 vezes ao dia, com as janelas abertas. Eles pegaram Daniel orando, já haviam tramado isso para matar Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. Daniel passou a noite toda lá. No outro dia pela manhã, quando o rei chama Daniel, ele fala: olha, meu rei, eu estou aqui. Deus teve misericórdia de mim, ele me viu como inocente, ele mandou um anjinho aqui para fechar a boca desses leões. Irmãos, eu digo isso para vocês porque o que essas 3 histórias têm em comum? São pessoas enfrentando grandes desafios. São homens enfrentando grandes desafios. E hoje o Senhor nos chama, irmãos, para nós vencermos os nossos gigantes confiando nele. Hoje o Senhor nos chama e nos traz a memória que nós devemos confiar nele para vencer os nossos gigantes. Lendo essas histórias é fácil. Você fala: poxa, essas situações é fácil, porque eu estou lendo aqui na palavra e eu estou vendo Deus agir. Eu estou lendo ali na palavra e o Senhor conduziu ali Davi, o Senhor conduziu Daniel, o Senhor estava com Daniel. Mas, irmãos, talvez hoje você não seja jogado dentro de uma cova de leões, mas você seja jogado em uma situação que muitos se voltem contra você. Talvez não se levante um gigante, um homem fisicamente alto, forte, para guerrear contra você, mas talvez sejam situações que se afrontam como se estivesse guerreando mesmo com você, como se você estivesse em uma batalha. Ou talvez você esteja diante de uma situação que você fala: Senhor, estou cercado por todos os lados, eu não vejo saída. Tem um mar na minha frente, outros me perseguindo atrás, eu não sei o que eu faço. Eu estou assim, eu olho para todos os lados, eu não vejo para onde ir, eu não vejo saída. O Senhor nos chama para confiar nele essa noite. Mesmo que você não esteja vendo uma saída, o Senhor nos chama para confiar nele essa noite. E por que, irmãos? Porque o Senhor, ele não despreza os primeiros começos, os princípios. O Senhor não despreza na nossa vida. Muito pelo contrário, Ele sempre faz questão de nos lembrar para que a gente valorize isso. E eu falei esses textos porque o Senhor chamou a minha atenção hoje em uma palavra que estava lá em Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, que é o nosso texto de referência essa noite. E vai dizer assim, Hebreus 4, a partir do 14. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sacerdote supremo, que à nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da adversidade. Aqui, não se sabe ao certo quem escreveu essa carta de Hebreus, mas aqui foi uma carta que foi escrita para a igreja, uma igreja que estava sofrendo perseguição, que estava passando por momentos de dificuldades. E a primeira coisa que o escritor aqui faz questão de lembrar é que Jesus, o Filho de Deus, ele é o seu sumo sacerdote. É a primeira coisa que ele faz questão de lembrar aqui.
Nele, nós temos que manter firme a nossa declaração pública de fé. Quantas vezes nós não somos tentados, afligidos, ou, como eu citei esses exemplos aqui na palavra, as pessoas que iam confrontar não só o homem que estava ali, mas muito mais do que isso, porque o inimigo se levantava não para confrontar o homem em si, mas para confrontar a Deus, para que aquelas pessoas negassem a Deus. E a primeira instrução clara desse texto é: mantenham-se firmes nessa fé, nesse sumo sacerdote, nesse que não desistiu de vocês, nesse que se entregou para salvar a vida de vocês. Aquele que virou o nosso intercessor eterno, aquele que intercede por nós, que está do lado de Deus, que fez tudo o que nós não podíamos fazer, que nos livrou de todos os pecados, é esse que o Senhor está falando, confia. Mesmo que você não esteja entendendo, confia. Mesmo que você não esteja suportando, confia um pouquinho mais. Mesmo que você não esteja suportando essas dores, Deus está falando, confia um pouquinho mais em mim. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas é o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Irmãos, o Deus que você serve não é um Deus que está longe, é um Deus que está perto. Jesus, ele veio aqui, viveu a semelhança dos homens, viveu junto com os homens, e o que a palavra vai nos dizer aqui é: Ele se compadece das nossas situações, Ele se compadece daquilo que passamos. Você está enfrentando uma adversidade, às vezes você fala, poxa, acho que Deus deve ter se esquecido de mim. Num momento de enfermidade, você pode pensar, poxa, tem tantas pessoas mais doentes do que eu, talvez Deus esteja preocupado mais com as outras pessoas. Talvez numa situação financeira que você esteja passando, ou algo da sua vida pessoal que esteja te incomodando, você fale, às vezes são coisas tão pequenas, Deus deve estar preocupado com outras coisas, mas não, meu irmão, não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é que Ele veio à semelhança dos homens, Ele entende, Ele se compadece. Pode até ser situações que você esteja passando na sua vida, que sejam coisas pequenas, é pequeno para você, mas Jesus te entende. Jesus sabe o que você está passando. Pode ser um simples resfriado, mas Deus sabe o que é. Deus sabe como te derruba. E o Senhor está falando, olha, é só você confiar. Clama a mim que eu vou te curar, que eu vou te ajudar. Pode ser uma simples bolinha no pé, que você vai falar, poxa, está me doendo. Está me doendo o dedinho, está me doendo o calcanhar. Mas o Senhor se compadece, Ele sabe. Ele andou aqui nesse mundo, Ele sabe o que é. Você pode estar falando, poxa, eu estou preocupado com algumas situações dentro da minha casa, da minha família, com problemas aqui com o meu irmão, com os meus filhos, com o meu marido, com a minha esposa. Talvez esse relacionamento não esteja tão bom, mas será que o Senhor está ali? Deus está. O Senhor viveu aqui, Ele se compadece. Pode ser uma coisa pequenininha disso, mas Ele sabe o que é. E se Ele se compadece, se Ele entende, se Ele sabe o que eu e você estamos passando, qual que é o intuito de sermos instruídos e ensinados sobre isso? Por que você está se escondendo de Deus? Por que você está fugindo de Deus? Por que você não está procurando aquele que entende tudo o que você está passando, tudo o que você está vivendo? Irmãos, eu vou contar uma situação que eu acho que todos passaram na vida. Quando você é criança, é pequenininho, você faz alguma coisa errada. Aí você fala, ih, lascou. Se minha mãe descobrir, já era. Na escola, eu lembro quando eu era pequenininho na escola, teve um dia que eu peguei uma bolinha de gude, chutei para o alto, pegou no Lúcio, caiu o Lúcio na escola, eu saí correndo. Falei, lascou. Eu falei, se a câmera me pegou, já era. E a câmera me pegou, irmãos. A câmera me pegou. Quando eu fazia arte, quando eu fazia bagunça, irmãos, eu ficava com medo, saía correndo desesperado. Eu falava, eu não quero que ninguém saiba. Se minha mãe me pegar, é paulada. Paulada. E às vezes nós fazemos isso com Deus. Senhor, eu errei, eu não vou nem procurar Deus. Por quê? Porque eu errei. Se eu for falar com Deus, é paulada. Se eu for falar com o Senhor, é paulada.
Deus, cometi um pecado. Não vou falar, vou me afastar, porque se eu chegar pertinho de Deus é paulada. O Senhor vai me dar paulada, o Senhor vai me pegar ali. Olha como nós pensamos. O que a palavra está nos dizendo é totalmente contrário. Está falando, ei, você errou, você falhou, vem aqui, é pertinho. Vem aqui para perto de Deus. Sabe por quê? Porque aquele que é o inimigo de Deus, que também é o nosso inimigo, é isso que ele quer plantar na minha e na sua vida. Você falhou, sai, se afasta, não vem para perto. Você acha que Deus vai fazer o que com você? Deus vai olhar para você e falar, eu te peguei ali na curva, eu vi que você estava errado. É isso que o inimigo vem colocando na nossa mente, no nosso coração, nas situações do dia a dia. Tenta plantar medo em nosso coração e, de alguma forma, criar situações que nos afastem. Irmãos, o próprio Jesus viveu nessa terra. Quantos pecadores não se aproximaram dele? Quantos? Falando, Senhor, eu preciso disso. Senhor, se ao menos eu te tocar. Senhor, se ao menos eu me achegar aqui diante de ti. Senhor, olha, estou subindo aqui nessa árvore para ver se o Senhor me enxerga. Eu sei que eu sou pecador, mas só vou subir um pouquinho aqui. E Jesus viu. Jesus viu Zaqueu naquela árvore. Jesus viu aquela mulher com fluxo de sangue. Viu a tantos irmãos, tantos ali naquela época que eram pecadores, mas aqueles homens, ao invés de eles se afastarem de Deus, eles estavam fazendo o contrário, eles estavam se aproximando. Eles não estavam deixando os erros, os pecados e as falhas dominarem o coração deles. Eles estavam confiando em Jesus, confiando em Deus, confiando naquele que podia fazer todas as coisas. Eles ouviam falar de um homem que podia curar, que podia libertar, que podia salvar, que era o Messias, que é o nosso Salvador, que é esse sumo sacerdote. E é isso que Deus vem nos chamar a atenção essa noite. Por que você tem se afastado? Eu não quero isso, eu quero que você se achegue com confiança. Que quando você se achegar perto de mim, você confie. Você vai dobrar o seu joelho para orar? Poxa, tem dias que você está com aquele coração pesado, você está dobrando o joelho e falando, nossa Deus, eu vou orar, mas eu acho que a oração não vai sair nem daqui da... Não vai nem chegar no teto, vai parar bem aqui embaixo. Não é isso. Não é isso. O Espírito Santo está com você. E mesmo que você não tenha palavras, é com gemidos inexprimíveis que Ele leva a sua oração para o Senhor. É assim que chega para Deus. Da forma que, mesmo que a gente não saiba expressar, aí o Espírito leva de uma forma falando, olha Deus, é isso que Ele quer dizer. E a última parte aqui desse versículo está falando, portanto, acheguemo-nos com toda confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre do momento da necessidade. E aqui é muito claro, porque está falando, quando nós nos achegamos ao trono da graça, nós encontramos o poder que nos socorre no momento da adversidade, da necessidade. Mas está falando que a gente recebe também misericórdia. E por que isso é muito sério, irmãos? Deus está ali no seu trono de glória. Mas aqui o escritor não está falando um trono de glória, ele está falando um trono de graça. Nós já ouvimos diversas vezes o significado de graça. A gente sempre fala para ficar assim, né, vamos assim, para todo mundo poder falar igualzinho, que é um favor imerecido. Só que o favor imerecido às vezes não fica muito claro, né, do que seria a graça. Nós somos salvos pela fé. E veio pelo quê? Pelas obras? Não, veio pela graça. Através da obra de Jesus nós podemos ser salvos. A obra de Jesus nos agraciou com isso. O perdão dos pecados, será que não vem pela graça? O amor de Deus para conosco, será que não vem pela graça? O suprir de todas as necessidades não vem pela graça? E o livramento? E o suprir nas necessidades? Não é a graça de Deus que atua sobre as nossas vidas?
A palavra do Senhor vai falar lá em Coríntios, quando Paulo estava com espinho na carne, que ele vai falar com Deus. Vai falar, Senhor, e esse espinho na minha carne que o Senhor não tirou? E o que o Senhor responde para ele? É a minha graça que te basta. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Irmãos, nós somos pequeninos. Nós somos falhos, a nossa natureza é falha. A gente vai cometer erro todo dia, a gente vai falhar todo dia. Todo dia eu vou pecar, todo dia talvez eu magoe o irmão, eu magoe as pessoas que eu amo, todos os dias, meu irmão. Todos os dias. Você não é perfeito, mas o que Deus está falando para você é essa pessoa imperfeita que eu quero que se achegue com confiança. É essa pessoa imperfeita que eu quero que pare de ficar colocando coisas na cabeça e que se achegue com fé. É essa pessoa com confiança que eu quero que se achegue aqui a esse trono, porque ela vai receber misericórdia. Ela vai receber poder para enfrentar todas essas necessidades. Irmãos, poder de Deus é poder de Deus. Poder de Deus é um poder que vence gigante. Poder de Deus é um poder que fecha a boca do leão. Poder de Deus é poder que abre o mar. Poder de Deus é aquele que quando você ora cai fogo do céu. Esse é o poder de Deus. O poder que o Senhor está nos falando, olha, eu quero que vocês se acheguem para pedir isso. Eu quero que vocês se acheguem para buscar isso. Por quê? Porque as suas necessidades vai operar o poder de Deus. Na sua fraqueza vai operar o poder de Deus. Vai descer fogo do céu? Não sei, meu irmão. E se descer? E se descer fogo do céu? Vai abrir um mar? Deus pode abrir um mar. Hoje, no nosso dia a dia, um mar é uma multidão mesmo, né? Deus pode abrir, irmão. Deus pode abrir. É um telefone que nunca toca? Vai tocar. Por quê? Porque Deus está operando o poder dele na sua vida. E, irmãos, por que eu comentei no início? Para a gente se achegar com confiança, lembrar dessa palavra confiança, confiança, confiança. Deus sempre marca a nossa vida de uma forma especial, irmãos. E eu queria pegar isso para a gente poder marcar e fazer esse fechamento. Deus, ele sempre marca a nossa vida. Quando a palavra de Deus vai falar lá em Jeremias, lembre-se, ou tragam à memória aquilo que lhe traz esperança, ele está falando do quê? Traga à sua memória tudo aquilo que Deus marcou a sua vida. E Deus, antes de você começar ali a tua trajetória, antes de você começar o teu caminhar, os teus passos, Deus sempre faz alguma coisa na sua vida, marca a sua vida, Ele traz um testemunho, como foi o que a pastora testemunhou hoje, se lembrou, nossa, mas isso é algo que sustenta a sua vida inteira, irmãos, sustenta você a vida inteira. A prova disso está na própria palavra. Por quê? Davi, antes de ir lá enfrentar Golias, se você voltar um capítulo antes, lá no 16, vai falar que Samuel chega lá na casa de Jessé, olha, eu vim ungir um rei aqui. Aí entra um, entra outro, entra um, entra outro. Não é nenhum desses, Jessé. Ah, eu tenho um que está ali cuidando das ovelhas, mas ele vem daqui a pouco. Não, tá bom, vamos esperar ele chegar. Quando chega esse menininho lá, franzino, Deus fala para Samuel, é esse. Unge esse. Você acha que aquilo não marcou a vida de Davi? Ele lá pastoreando, cuidando de ovelhas. Conhecia o Senhor? Conhecia. Mas Deus marcou ali a vida dele de uma forma especial, ungiu ele. A partir daquele momento ele era rei? Para o Senhor era. Mas ele ainda não era. Ele caminhou. Ele teve que dar muitos passos ainda para conquistar isso. E não foi fácil. Enfrentou muita oposição de Saul. Muito. Daniel, antes de ir para a cova dos leões, todos sabem, ele chegou lá como exilado, chegou na Babilônia exilado, Babilônia trouxe ele, alguns príncipes ali do povo de Israel, só que fala que quando eles são atirados ali no palácio do rei, o que Daniel fala? Não vou comer das especiarias do rei, não vou comer. Falou lá com o chefe ali dos carcereiros, olha,
traz para a gente legumes, vegetais, água, a gente só vai consumir isso. E depois desse período, você vai ver como nós vamos estar mais fortes do que os outros. E aconteceu isso. Você acha que Deus não marcou a vida ali de Daniel? Daniel tinha fé, conhecia o Senhor, conhecia, mas ele estava ainda exilado, ele estava chegando num lugar que não era a terra dele, onde as pessoas não cultuavam o Deus de Israel. Ele precisava de algo para marcar a vida dele, para falar: Senhor, mostra que o Senhor está aqui comigo. E Deus mostrou. Deus viu ali a oração dele, o propósito dele ali dentro daquele reinado ali, dentro daquela prisão. E Moisés? Moisés, irmãos, estava pastoreando, viu o anjo ali na sarça, viu o Senhor aparecer ali na sarça, o Senhor chamando ele. E quando o Senhor chama, Moisés começa a falar: poxa, Senhor, mas eu não sei o que falar, não sei como falar. E o Senhor fala: ei, fala para aquele povo que o eu sou está indo com você, está indo lá para libertá-lo. E Moisés fala: mas como é que eu vou convencer a Faraó? E Deus fala: pega esse cajado, aí transforma em serpente, depois ele volta, fala: ó, mostra para eles agora que eu sou contigo. Você acha que Moisés já não chegou ali de uma forma diferente? Um homem que estava duvidando, mas Senhor, eu não vou conseguir, o que eu vou falar? Eles vão falar que eu sou louco, vão falar que eu sou doido, que eu vou chegar aqui só falando que o grande eu sou falou comigo? Irmãos, Deus quer marcar o seu coração. Para alcançar as outras vidas, Ele vai criar situações. Mas é o seu coração que Ele quer alcançar primeiro. Todos esses homens da Bíblia, que são citados aqui, que a gente citou nessas histórias, todos eles, irmãos, se posicionaram diante de Deus. Eles se achegaram diante de Deus. Eles se lembraram disso para poder passar essas adversidades. Eles lembraram, confiaram em Deus. Tem um mar na minha frente, mas espera aí, de onde o Senhor me tirou? O que o Senhor me marcou aqui atrás? Tem um leão aqui, um não, vários leões, mas espera aí, o que Deus fez ali comigo? Existe um gigante na minha frente, como é que eu vou enfrentar alguém que está me afrontando? Esses pesos espirituais, isso que vem sendo colocado na minha mente. Ei, espera aí, de onde Deus te resgatou? Lembra de quando Ele te ungiu? Lembra de quando Ele te chamou? Lembra de quando Ele falou: ó, você é meu? E você está com medo desse gigante? Irmãos, nos acheguemos ao trono de Deus. Nos acheguemos diante da presença de Deus com confiança. Tenham fé. Por mais que a batalha pareça dura, por mais que o gigante parece que cresce cada dia mais, lembre-se que é o poder de Deus que vai operar. Se você se achega a Deus, se você entrega até os mínimos detalhes nas mãos do Senhor, é misericórdia que você está recebendo. É poder de Deus que você está encontrando no Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar então? Quem é que vai falar da campanha hoje? Era você, né? Ah, eu estava procurando. Vamos ficar de pé então para orar, irmãos, para agradecer pela palavra? Obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado por essa palavra, Deus. Obrigado pelo Senhor nos mostrar que a gente tem um propósito, Senhor, a cumprir nessa terra. E por mais que os gigantes estejam cada dia maiores, Senhor, por mais que as guerras aumentem, que as lutas aumentem, Senhor, o inimigo ele está toda hora ao nosso derredor, Pai, tentando nos tragar, tentando nos atingir, tentando nos afligir. Mas o Senhor nos garantiu, Pai, que nós passaríamos sim por tribulações, mas que nós venceríamos, Deus. Nós venceríamos, Pai. A sua palavra diz que a prova vem, mas que também vem o escape. Que a gente pode se achegar ao seu trono, que o Senhor vai nos responder com misericórdia e com poder. Então, Senhor, que essa palavra seja viva, Pai, nas nossas vidas. Que produza sementes, que produza frutos, que produza testemunhos, Senhor. Testemunhos, Deus,
Pessoas que possam vir aqui e testemunhar. Eu enfrentei esse gigante, mas eu venci. Eu tive que atravessar por esse mar, mas Deus me levou. Eu tive que passar ali numa cova de leões, mas Deus fechou a boca de todo mundo. Eu creio, Senhor, eu creio porque a sua palavra é viva, Pai. Então reacende em nossos corações essa esperança, Deus. Reacende em nossos corações, Pai, isso que o Senhor tem nos dado, essa confiança, Deus. Para nós que estamos fraquinhos ali, cabisbaixos, nos põe de pé, Senhor. Nos põe de pé para guerrear, Senhor. Nos põe de pé para caminhar, para andar, para olhar para essas situações e declarar o seu poder agindo. Para olhar essas situações e declarar a sua cura, a sua paz, a sua libertação, Senhor. Deus, marque em nós essa promessa, que nós somos embaixadores do Senhor nessa terra, Senhor. Somos embaixadores do reino. Marca, Senhor, as nossas vidas com isso. Marca o nosso coração. Senhor, nos reaviva, Pai, nessa confiança, Senhor. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.